Olá a todos, bem-vindos ao Só Mais Uma Volta. Meu nome é Laura e este é um cantinho da internet dedicado às manualidades. Em geral, falamos aqui sobre tricô, mas hoje é um episódio especial sobre crochê. Essa técnica que traz cor, textura, versatilidade às nossas agulhas, à nossa agulha nesse caso. E eu sugiro que vocês fiquem aqui e me acompanhem nessa aventura que vai ser passear sobre as peças que podem ser feitas em crochê. Tenho pra mim que esse episódio não vai ser daqueles muito curtinhos, porque o crochê é um mundo, mas eu garanto que se você tá aí e ficar até o final, vai ter qualquer coisa ou muita coisa que vai te inspirar nesse domingo chuvoso, dia 25 de fevereiro de 2024. Eu falo daqui de Portugal. Hoje tá frio, tá daqueles dias que sabe muito bem sentar, pegar uma bebidinha quente, uma agulhinha e ficar nas agulhas, ou na pintura, ou no bordado, ou na costura, ou na manualidade que toca o seu coração. E, de preferência, se puder assistir um podcast enquanto isso, é bom, né? Eu sei que tem muita gente que me segue aqui que é do tricô, mas se você ainda não faz crochê, ou se você já largou a agulha do crochê há algum tempo, mas gosta, ou se tem vontade de aprender, eu sugiro também que fique aqui, porque, olha, vai ser difícil resistir. Eu sinto que eu preciso dar um contexto do porquê crochê agora. Eu tenho uma avó materna, tinha uma avó materna que era completamente apaixonada por crochê. A minha avó, ela era costureira de profissão, mas ela também sabia bordar e sabia tricotar, mas a paixão dela era o crochê. E não tinha um lugar para onde minha avó fosse que ela não levasse um saquinho dela com a agulha e uma linha. E nem que fosse para fazer a barrinha de um pano de cozinha, ela estava sempre com a agulha pronta. E eu acho que antes de pegar numa caneta para escrever, eu já tinha uma agulha de crochê na mão. A minha avó, eu passava muito tempo com ela e eu sempre tive gosto, sempre quis aprender, e ela sempre tinha paciência e tempo, por mais atribulado que fosse o dia dela, para sentar comigo e me ensinar a fazer correntinhas e pontos altos e pontos baixos e paninhos de mesa. E, portanto, todas as vezes que o meu coração aperta de saudade da minha avó, eu pego uma agulha de crochê. E essa semana não foi diferente. Eu senti que eu precisava pegar minha agulha de crochê e pensei, ok, o que eu vou fazer de crochê agora? Já tinha algum tempo que eu não pegava minha agulha de crochê. Tava muito voltada pro tricô. Mas como aqui a gente daqui a pouco vai entrar no verão, eu pensei, já sei, eu quero fazer um vestido ou uma saída de praia e vou pesquisar. E foi isso que eu fiz nas últimas 2 semanas. Eu andei fazendo uma pesquisa sobre crochê. E fui tomando nota, e quando eu vi, eu já tinha tanta coisa apontada aqui, que eu achei que eu devia gravar um vídeo para partilhar com vocês algumas das inspirações que eu andei recolhendo nesses últimos dias. E eu tenho certeza de que não vai ser um vídeo pequeno, porque tem muita coisa. Então vamos lá, vamos começar. Antes de eu começar a falar, e a semelhança daquele episódio que eu fiz sobre as inspirações do tricô, eu vou fazer algo parecido. Eu trouxe 16 dicas de peças de roupa e algumas mantas que eu queria falar com um pouquinho mais de pormenor, mas ao longo das outras categorias nas quais eu não vou adentrar, eu vou colocando aqui algumas fotos com o arroba dos designers e dos locais onde eu consegui a inspiração, para, se vocês tiverem interesse, buscarem mais informação. Então, só que antes de eu começar a falar especificamente sobre cada categoria, eu queria mostrar para vocês algumas peças que eu já teci em crochê. São poucas, são 3 mantinhas que eu trouxe, 3 colchas na verdade, e que eu queria mostrar para falar um pouco sobre o crochê em si. Porque o crochê, ele é uma técnica que é muito versátil e faz com que a gente tenha muita possibilidade de brincar com as cores, com as texturas, usar aquelas sobras de fio. O crochê não é uma técnica que usa pouco fio, o crochê gasta bastante fio,
Mas também é muito bom para fazer com aquelas sobras de fios que a gente tem, às vezes, de outros projetos e não sabe muito bem, ou para brincar com cor. Eu tinha muita sobrinha de fio, eu vou mostrar pra vocês e a gente não pode fugir. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre utilizar sobra de fios no crochê é falar sobre os granny squares, ou quadradinhos da vovó, que são como este aqui. Uns quadradinhos que são feitos utilizando vários fios. Isto aqui é uma colcha que eu fiz utilizando a sobra dos fios, depois eu só comprei um fio branco para ligar. E cada uma dessas flores são quadrados que depois são unidos entre si. Essa colcha, ela foi feita com restos de fios de uma outra colcha que eu fiz, que eu vou colocar aqui uma foto, que é uma colcha que foram vários quadradinhos, vários, quando eu digo vários, são centenas de quadradinhos 2 por 2 centímetros e que depois eram unidos entre si com umas correntinhas em preto. E depois dá um efeito de cores, eu vou deixar uma foto aqui. E eu tive muita sobra de fio desse projeto e juntei com outros fios. Isso aqui é um fio de algodão e fiz essa colcha, é uma colcha gigante. Depois ela tem essa barra aqui em picô. É uma colcha gigante, gigante mesmo, ela tá dobrada aqui, olha. Ela é muito grande, ela é pra uma cama king size, mas ela fica linda. E eu ainda fiz umas almofadas e ficou muito bonito. Então esse é um exemplo do que a gente pode fazer com o crochê e que usa restinhos de fios. Um outro exemplo de uma outra colcha que eu fiz é essa colcha aqui, que também é feita com... Só que essa é mais grossa porque ela é feita com barbante, com um tecido, um fio tipo um barbante. E depois também eu usei o resto de fio para fazer esses detalhes aqui, dessas linhas, dessas carreiras. E depois também aqui na barra... Tô aqui tomando cuidado para não encostar no microfone e não fazer muito barulho. Mas depois também na barra fiz também uma barra usando uma carreira colorida. É também uma colcha gigante, é uma colcha de cama. É pesada, porque é barbante, mas fica lindíssima na cama e é uma colcha que eu gosto muito. E também foi uma sobra desses fios coloridos. E uma colcha que eu tenho pra mostrar pra vocês, que não é de sobra de fios, mas ela é a joia da coroa, assim. É uma colcha que eu fiz na época da pandemia, também usando quadradinhos, mas não quadradinhos coloridos, os quadradinhos de uma cor só, que são assim, eram quadrados que eram feitos assim, olha. Isso foi uma colcha que eu fiz pro meu filho mais velho. É um projeto que eu vou fazer pro meu filho mais novo também, mas eu pedi pro meu filho escolher as cores e ele escolheu, assim, ela é um bege com um azul marinho e isso aqui é um vermelho, que tá bastante estourado aqui na câmera, mas é um vermelho escuro, não é esse vermelho tão aberto. Então eu fiz os quadradinhos e depois uni a esses quadradinhos um conjunto de fotos. Isso é para ser uma manta de recordações. Então eu uni aqui várias fotos, olha, fotos de nós quatro, fotos da cadela, fotos de nós quatro ainda em viagem. Tenho aqui com os meninos, eles pequenos, os irmãos abraçados. Aqui, não sei se conseguem ver, mas essa aqui é uma foto que eu tirei dos meninos, eles estavam... tá virado. Abraçados aqui, andando aqui, ó, num guarda-chuva, na chuva, abraçadinhos. Tenho aqui fotos dos padrinhos. Tenho foto deles dois juntos, pequenos, com as minhas medalhas da corrida. Tenho uma foto deles com a minha avó que gostava do crochê, que me ensinou a fazer crochê, e a prima. Tenho fotos deles aqui com os avós. Ou seja, é uma manta de recordações. Fiz a manta, depois fiz os detalhes aqui com um bordado em crochê. E essa é uma colcha que ela tá pronta, mas ainda falta arrematar as pontas no verso aqui. Mas essa é uma colcha que... é uma colcha que eu quero que eles tenham, que eles levem de recordação, que seja aquela colcha que, quando eles forem embora de casa,
Schleff. Eu fiz essa do meu filho mais velho, tá pronta quase. Foi feita na época da pandemia, naquela época que a gente estava presa em casa. E a do meu filho mais novo, que ele também escolheu as cores. Eu já tenho os quadrados prontos, só falta unir. Depois, quando estiver pronto, eu venho mostrar pra vocês. Ou seja, crochê é uma técnica que dá pra fazer muita coisa. E, dito isso, eu trouxe aqui uma lista de coisas que a gente pode usar para fazer com crochê. Eu tive pesquisando e há um mundo, né? Eu vou começar a falar sobre algumas categorias e vou começar a colocar umas fotos aqui. A gente não... O crochê tem muita coisa voltada para decoração da casa. Há muita coisa de artigos de cozinha. Então, assim, eu fiz uma lista de objetos de decoração que a gente pode ter em tricô. Eu tô aqui olhando para baixo porque eu tô com as minhas notas. Há pegas de cozinha, descansos de prato, descanso de mesa, suplá, anel de guardanapo, daqueles que a gente usa para decorar a mesa. Para além disso, tapetes. Eu, inclusive, tenho um tapete. Depois também vou tentar colocar aqui. Eu tenho um tapete que eu fiz em barbante aqui para casa, que eu gosto muito. Ele é colorido, ele é todo em chevron e eu gosto muito, muito dele. É uma peça que dá, assim, uma vida, assim, ao caminho em que ele tá. Guirlanda, decoração de parede, há muitas daquelas mandalas, coraçõezinhos que a gente pode fazer em crochê, que são peças pequenas, usam pouco fio e que a gente coloca e que usa como decoração de parede. Vou deixar aqui algumas coisas. Há aquelas pedras, há todo um mundo de decoração de crochê feito nas pedras, naquelas pedras que a gente recolhe na praia. Fica muito delicado, com uma agulha bem fininha, uma coisa bem rústica, para depois colocar num bowl, numa decoração de centro de mesa. Almofadas, há de todo tipo. Para além dessas com granny squares, há vários tipos de almofadas que a gente pode utilizar. Guirlandas, não sei se eu já falei. Eu vi uma foto de um buquê de flores feito em crochê, em que as flores eram feitas em crochê, a coisa mais delicada, tulipas, margaridas, rosas. Vou ver se eu consigo deixar aqui umas fotos de umas flores feitas em crochê. Ou seja, há uma enormidade de coisas. É infinito o número de coisas que se pode fazer com crochê, coisas muito elegantes e muito bem feitas, algumas com esse aspecto bem rústico. Agora, tem uma peça que eu encontrei de decoração feita em crochê que eu fiquei completamente apaixonada e eu vou pedir um momentinho da vossa atenção para essa beleza. Um guarda-sol feito em crochê, que é a coisa mais elegante que tem para colocar assim num espaço em que você tem ali uma mesa de fim de tarde para tomar um café, ou para tomar um pequeno almoço, para fazer um brunch, com uma decoração feita com um guarda-sol em crochê de madeira, com a estrutura em madeira. Coisa mais linda, gente. Vocês depois pesquisem sobre isso, tem muita coisa na internet e é lindo. Outra coisa que também eu encontrei, isso eu já tinha seguido, tem um designer que faz umas peças no Instagram e eu sigo, que são obras de arte, são feitas em crochê. Por exemplo, tem aqui uma foto de um artista que fez o rosto da Marilyn Monroe e do Freddie Mercury e do Dali. Ou seja, tudo em crochê. Eu, sinceramente, olho para isso e só feito com os pontos e com a mudança das cores. E eu acho isso fantástico. Acho de uma técnica e uma capacidade que eu tiro meu chapéu.
Outra coisa que também até era bastante, eu não sei como é que tá agora, mas teve uma época que era uma febre, vestidos de casamento em crochê. E há cada um que é a coisa mais linda. Normalmente aqueles casamentos em praia, à luz do dia. Há vestidos muito bonitos em crochê, vestidos de casamento muito, muito bonitos. Existe um ateliê grego que faz vestidos, só vestidos em crochê, naquele crochê fininho, que é quase um bordado, é quase uma renda feita em crochê. Eu vou colocar aqui uma foto, mas depois, se vocês quiserem, pesquisem no site deles. Eles têm um mundo de vestidos feitos de noiva feitos em crochê. Coisa mais linda. Roupas de criança, que também é uma coisa que dá pra gente brincar muito com o crochê. Eu me lembro que quando eu descobri que eu tava grávida do meu filho, eu cheguei a fazer um macacãozinho de crochê, que tinha até um aplique aqui em crochê, que era um elefante. Era a coisa mais linda. Foi meu retorno às agulhas quando eu fiquei grávida. E há muita coisa, gorrinhos e hoje em dia há muita coisa muito delicada também. Porque eu lembro que há um tempo atrás, pelo menos muita coisa que eu via em crochê era algo muito bruto, muito rijo, muito... Até porque o material também era um material que não tinha qualidade que tem outra. A gente não tinha tanto acesso, pelo menos eu não tinha. O algodão não era tão bom, era tudo muito rústico. E agora a gente já tem tanto fio e tanto material para usar e o crochê acabou também se aproveitando disso. Amigurumis, a gente não pode falar de crochê sem falar em amigurumis, não é? Há muita coisa, de tudo quanto é tipo, desde os mais fofinhos até os mais juvenis, digamos assim, os animes, os mangás em amigurumi, e também todos aqueles bichinhos fofinhos e delicados, há de tudo. Muita decoração de Natal, pais natais, bolinha de árvore, guirlanda de Natal, em crochê. Os granny squares, que a gente já falou aqui, muita peça em granny squares, nos quadradinhos. E yarn bombing. A gente não pode falar de crochê sem falar em yarn bombing, que era uma tendência de decoração dos espaços públicos em crochê, árvores. E nessas pesquisas, vou colocar aqui a foto, vi uma cascata de flores saindo de um desses monumentos históricos em crochê, todo em degradê de cores, uma coisa mais linda. Há muito das mantas, eu aqui vou me dedicar só a algumas pouquinhas, mas assim, mantas de bebê, colchas de cama, caminhos de mesa, paninhos de decoração. Há muita coisa no crochê. É uma questão só da gente pesquisar e nunca mais a gente sai de lá. Sobre materiais. O crochê pode ser feito com qualquer material. É claro que, por ser uma técnica que utiliza muito material, a gente acaba vendo muita coisa que dá prioridade a materiais que são mais econômicos. O algodão, às vezes muito acrílico, até porque o acrílico ele tem muita cor, não é? Tem uma variedade de cores enorme. Uma mistura de algodão com acrílico, de lã com acrílico, tendo sempre em atenção que o acrílico tende a crescer e não é como a lã que volta para o lugar. Então, assim, dependendo da peça que se faça com acrílico, tomar cuidado porque a forma pode mudar, né? Daquilo que sai das nossas agulhas para aquilo que vai ficar com o uso. Tanto em peças de roupa quanto em peças de decoração, né? Porque a gente não quer fazer uma colcha numa medida e de repente ela ceder e ficar gigante e depois não ter o caimento que a gente quer. Por isso, atenção ao acrílico, porque o acrílico não tem essa elasticidade da lã, não é? Ele não vai crescer e depois voltar. Mas muita peça feita em bambu, em linho, mas também há peças feitas em lã mesmo, lã merino e mohair.
Depende muito do resultado que a gente quer, do quanto que a gente quer investir. Mas assim, a verdade é que a gente vai ver que tem muita coisa feita no algodão e por isso também dá aquela sensação das peças serem mais leves e mais, por exemplo, peças de verão, digamos assim. Falando sobre, então, já agora, nas nossas peças, nas peças que eu separei para mostrar para vocês, são 16. Confesso que foi um trabalho difícil de restrição do número de peças, mas eu vou dividir em 3 categorias. A primeira, na verdade, eu vou dividir em uma categoria e depois subdividi-la, que é a de peças de roupa. E aí eu vou falar sobre vestidos e depois sobre tops e blusinhas. E depois vou falar sobre uma outra categoria que são as mantas. Começando pelos vestidos, eu queria falar primeiro sobre o vestido que eu decidi, que eu escolhi para fazer a peça que eu comecei a tecer, que é o Summer Bee Dress. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu já falei sobre esse vestido no nosso último episódio, em que eu tava com a Lu e que nós falávamos sobre o que estava nas nossas agulhas, porque esse é o vestido que eu tenho tecido atualmente. É um vestido feito em algodão. A designer é a Emilia Johansson. Ela é a Coffee and Crochet no Instagram. Ela tem só peças de crochê. Ela é uma designer de crochê e ela tem vestidos, cardigans, blusas. Ela tem muita coisa em crochê e peças muito bonitas. Sugiro que vejam. Esse vestido, vou deixar aqui uma foto do vestido dela. É um vestido feito em algodão, em 100%, num fio da Wool and the Gang, 100% cotton pima, 100 gramas, 142 metros. E é um vestido sem mangas, muito bonito. Eu estou fazendo o meu com um algodão também, da Valéria Lanas, Rosetta Cotton, que tem 50 gramas, 80 metros. Por isso é mais ou menos a mesma metragem do fio dela, mas eu não consegui chegar na amostra dela e tive que fazer toda uma matemática para fazer o vestido do jeito que eu queria. Porque, na verdade, até, vou ser sincera, consegui chegar, mas eu não gostei do tecido, achei que o tecido estava muito transparente. E como é um vestido que, mesmo usando um forro por baixo, não queria que ficasse tão transparente, eu resolvi apertar mais o ponto e tive que fazer uma matemática para poder chegar, né, nas medidas. Mas tô muito satisfeita com o resultado que eu tenho encontrado. O meu é uma cor meio salmão, o dela é um branco, o meu é um salmão e acho que vai ficar muito bonito. Esse é o nosso número 1, então é o Summer Bee Dress da Emilia, Coffee and Crochet. A segunda peça também é uma peça em crochê que eu já teci, que também é da mesma designer, a Emilia, e que é um cardiganzinho de manga curta, todo vazado. Vou deixar aqui uma foto do que eu teci, do meu cardigan. O dela é feito num fio worsted, que é uma mistura de algodão com acrílico da Knit Picks. Knit Picks Comfy Color Mist Worsted. 100 gramas, 200 metros. Eu teci o meu em fios da Fazenda Duo, que é uma mistura de lã com algodão. E eu não podia ficar mais satisfeita, ficou perfeito. Ele é quentinho, sem ser super quente, até porque ele é vazado. Eu consigo perfeitamente usar num final de dia ou num dia em que não tá tão calor, mas que não tá frio. Eu compus esse cardigan com um macacãozinho que eu tenho sem manga e fui num show, já tinha falado sobre isso no outro episódio, no fim de noite, assim, tava frio, mas eu vesti e eu fiquei super confortável. Fios da Fazenda Dewey é um fio que é acessível para nós, já que aqui somos todos falantes português, tanto quem esteja no Brasil quanto quem esteja aqui na Europa consegue aceder e ficou mesmo muito, muito bonito. E na cor que eu fiz, ficou super versátil, porque ele é um bege e eu consigo usar com todo tipo de roupa. Uso com calça jeans, calça de ganga, uso por cima de um vestidinho, por cima desse macacão que eu tenho, que eu gosto. Ou seja, ele é super versátil, dá pra usar com uma calça branca, com uma calça preta. É muito bem escrito, não é difícil. Não tá, ela tem, nas receitas, ela tem a explicação com fotos daquilo que está sendo feito. Então, para além da explicação, a receita está em inglês, mas tem as fotos.
Recomendo. A terceira peça é, na verdade, um top, mas a designer também fez desse top uma versão vestido. Então eu trouxe aqui porque ela tá meio que no meio do caminho, que é o Alexis Top, ou Alexis Dress, se for o vestido, que é uma designer, se eu não me engano, ela é da Indonésia. E eu acho que se fala assim o nome dela, Yumeji, mas eu vou deixar aqui o nome. Ela tem esse top, é um top de um ombro só, feito em crochê, ou a versão vestido, que depois abre para uma sainha. E ele é feito em fio fingering ou em fio sport. Mas ela tem Pronto, ela tem um ombro, né? O outro ombro, e depois ela vem aqui por baixo, e depois ela amarra atrás. E pelo que eu entendi, eu não tenho essa receita, mas pelo que eu entendi da pesquisa que eu fiz, essa designer, ela disponibiliza junto com a receita dela tá no Etsy, e ela disponibiliza junto com a receita uma calculadora para, se você quiser usar um fio que não seja o fio que ela usa, você coloca lá a metragem do fio, seja o fio fingering, decapa ou sport, e ela te diz, a calculadora faz a matemática e te dá a receita especificamente para aquele fio que você escolheu. Isso foi o que eu entendi. E ela também dá umas dicas sobre quais fios que ficam melhores ou não, ou seja, no final a peça vai ficar muito bonita. A ideia é ela não ser tão justa aqui no busto, ser mais folgadinha, e depois ela é mais justa aqui na cintura. É muito delicada e muito elegante. Eu consigo imaginar essa peça numa cor preta, numa cor escura, e vai ficar espetacular. Nosso quarto vestido. Vocês estão vendo que eu tô numa cena aqui de vestidos, porque como eu resolvi que eu ia fazer vestido, eu pesquisei muito vestido e eu anotei muito vestido. É o Serenity Dress, da Natália, da Outstanding Crochet. Essa também é uma designer que faz só peças em crochê, de todo tipo, decoração, e vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai falar de uma outra peça dela lá na frente sobre as mantas, mas ela é uma designer que tem muitas peças, e ela tem esse vestido, que é um vestido super elegante, na verdade ele é um vestidinho vazado, vocês vão ver aqui a foto, feito em linho. O dela foi feito em linho, num linho, a marca é Lithuanian Linen Yarns. O linho que ela usou é um 3-ply, 100 gramas, 600 metros, e ela usou dobrado para fazer esse vestido. Ou seja, é um esporte, 300 metros, 100 gramas, 300 metros, porque a gente vai usar dobrado, né? Em linho. E ele é todo como se fosse um rendado para usar por cima de um vestido, né? De um forro. E é a coisa mais elegante e romântica e delicada. E eu recomendo. Fiquei mesmo com vontade de fazer esse vestido pra mim. Bem, bem sóbrio, bem elegante. O outro, nosso quinto vestido, é o Constance Dress. Essa designer é uma designer polonesa, Kezia, e esse é um vestido super clássico, é elegante, ele é feito no dela num fio da Chips, que é o Earlet, que é 100 gramas, 454 metros, 60% algodão, 40% acrílico. E ele na verdade, assim, ele é um vestido que ainda não foi lançado, porque na verdade o que ela lançou agora, que ela tem lançado na loja dela, é o top. E é um top muito elegante, com umas costas muito bonitas. Mas ela já fez o vestido, se vocês forem à página dela, vocês vão ver que já tem lá o vestido, só que ela ainda não lançou a receita tá para ser lançada em breve, e eu tô esperando porque eu acho que esse vestido vai ser um vestido muito bonito, assim, no corpo, ele é cinturadinho. Ela até tem uma foto de uma versão do vestido em que ela colocou um furufuru por baixo, ela fez tipo um forro, uma saia por baixo, e o vestido ficou aberto, assim, e é muito, muito bonito.
sugiro que vocês olhem. Esse é o nosso quinto vestido. E a gente tem mais um vestido, o sexto, que é o Piper Pocket Dress, que é um vestido da Courtney, que tem um Instagram chamado I Love Tinderbox. Esses vestidos todos estão em inglês, atenção. Ela fez o vestido dela. Ela tem um mundo de peças e muitos vestidos. Eu escolhi esse porque é um vestidinho super delicado, simples, não é nada... Um vestido de dia a dia, ele tem um bolsinho na frente. Ele foi feito num fio Liru crochê, 100 gramas, 402 metros, 70% bambu, 30% linho. O dela. E se vocês forem depois na página dela, vocês vão ver. A loja dela é no Etsy, mas na página dela do Instagram tem lá os vestidos todos que ela tem, e ela tem muitos. Esse foi o que chamou a minha atenção. E esse é o nosso sexto vestido. Esse é um vestido mesmo de dia a dia. Eu consigo imaginar assim, aquele vestidinho para um domingo à tarde, um vestidinho leve, numa cor menos sóbria, assim, acho que ficaria muito, muito bonito. Agora, vamos entrar nas camisas, tops, camisolas, não sei como querem chamar, mas assim, começamos por um top, o Ivy Top, e esse é um design, na verdade ela chama de Ivy Top, mas é uma peça que tem uma manga super dramática em mohair. E é uma peça super elegante, super romântica. Essa designer é uma designer italiana. E ela tem... acho que ela também tem roupinhas de bebê, de criança. Mas ela tem... essa blusa dela que me chamou especificamente a atenção. Tem um corpo feito num fio em merino, um light fingering. E depois tem as mangas em mohair. A versão dela é uma versão, e depois tem os botões nas costas, os botões ficam nas costas. A versão dela é uma versão super romântica, até pela cor que ela escolheu, vou deixar aqui a foto. Acho muito delicado, acho bonito. Não é pra todo mundo. Pra falar a verdade, eu não sei nem se é pra mim, mas eu achei lindíssimo. Eu não sei se ficaria bem em mim, mas eu gostaria muito que eu ficasse, porque a blusa é mesmo muito bonita. Mas tem que tomar muito cuidado com o que vai fazer, porque eu vi umas versões tecidas dessa blusa que não ficaram muito bonitas, porque, por exemplo, as pessoas substituíram o mohair da manga por lã, e aí fica muito bruto e pesado, e eu já acho que já perde a delicadeza e esse ar romântico da peça. A versão dela, que é feita com mohair, é mesmo muito bonita. Eu sugiro que vocês olhem lá as peças dela, e essa é muito bonita. Outra tee é agora sim, uma sem mangas, bem clássica, bem versátil, que é a Bella Aurora Tee da Ali Maravilhas. Essa blusa, eu vou colocar aqui, ela conjugou com umas calças, assim, super, super elegantes, e um cinto, uma ideia bem chique. Mas dá pra vestir essa blusa de todas as formas, dá pra colocar com calça de jeans, com vestido com uma saia, e fica muito bem também. É uma blusa em algodão, é feita com algodão da We Are Knitters Pima Cotton, 100% algodão, 100 gramas, 212 metros, ou seja, numa espessura de capa. É um topzinho com alças, é clássico, é atemporal, é muito bem pensado, assim, é simples e acho que dá pra fazer um de cada cor e usar no verão, assim, eu acho que fica mesmo muito, muito bonito. Essa é a Bella Aurora Tee. Se eu não estou enganada, deve ter a versão em espanhol e em português, em inglês, não é em português. Mas a Ali Maravilhas, ela tem muitos tutoriais na net, ela tem muitas explicações. E o crochê não é propriamente algo que seja difícil de fazer. E normalmente as receitas de crochê todas vêm gráfico. E gráfico de crochê é um gráfico que, por norma, não é difícil de ler. Por isso, às vezes, mesmo para quem não fala inglês, acho que vale a pena tentar, porque pode ser que não precise tanto da, língua quanto no tricô.
Agora eu vou trazer duas peças que são em português. Duas blusas com estilos completamente diferentes. Uma em português de Portugal e outra em português do Brasil. A primeira é a camisola Hanai, da Mônica Moreira, que é o Fio das Moiras no Instagram e no YouTube. A Mônica teceu essa blusa numa versão lã. Ela tem duas versões. Ela tem uma camisola cinzenta, que eu vou colocar aqui, que foi feita em fio vovó da Rosa Pomar. Ou seja, uma lã bem, bem quentinha. E ela tem, que é uma versão de manga longa, e ela tem uma versão de manga 3/4, manga mais curta, que é feita numa mistura de fios, todos em lã. Mas a própria Mônica diz que é muito fácil substituir, para quem quiser uma camisola que não fique tão quente, substituir por outros tipos de fio, como o algodão. E se eu não tô enganada, a Mônica estava até fazendo um crochê along dessa camisola, e tinha até um workshop associado ou alguma coisa assim. Eu não sei se ainda estão as inscrições ainda estão abertas, mas acho que vale ir lá no site da Mônica e checar. É uma camisola muito bonita. Tem uma gola canoa, assim, mais aberta, que fica um detalhe super, super moderno e acho que dá toda um estilo para camisola, diferencia daquilo que seria o normal. Acho que vale a pena. A Mônica tem outras peças, tem até meias em crochê, e acho que vale a pena conferir o trabalho dela para quem ainda não conhece. E a outra blusa que eu queria trazer era a blusa Pam da Marie Castro. A Marie Castro é uma designer de crochê brasileira. Ela é muito famosa, é muito conhecida e ela tem uma blusinha que tá lá à venda no site dela, inclusive com a receita e com os vídeos associados para o tutorial de como fazer a blusa. Já é um outro estilo, é uma blusinha de verão, uma blusinha leve para colocar por cima de um top, ou como uma saída de praia, ou num estilo muito mais despojado, que é bastante o estilo da Marie Castro. A Marie Castro tem muita peça assim, muita peça que dá pra usar como saída de praia, vestidinhos, e também ela tem peças muito coloridas, ela tem shortinhos, ela tem de tudo. Tem calça, tem saia, tem... E ela tem muito tutorial no YouTube em português. E esse é um canal que eu recomendo. Anotem, fica a dica, é o canal da Marie Castro no YouTube. Um outro canal de uma outra designer brasileira é a Bruna Spijak, que eu também vou deixar aqui e lá embaixo nas anotações. Também é uma designer que também tem um canal com tutoriais, bolsas, carteiras, vestidos, ponchos. Elas têm muita coisa. Até para aprender como fazer os pontos e depois elas têm um passo a passo e fazem as peças do início ao fim. São 2 podcasts que eu recomendo, em português. Tem muito material. Elas, inclusive, são patrocinadas por uma linha de fio, então elas têm muito conteúdo. Por uma linha de fio, ótimo. Por uma marca de fio. E elas têm muito conteúdo. Então fica a dica, essas 2 receitas em português. Uma outra camisola, sweater, que eu encontrei, que é de uma designer que eu já fiz umas receitas de almofada dela, nunca fiz as de roupa, mas que é muito bonita. É o Alma Sweater, da Tatiana, que é a Lila Bjorn Crochet, no Instagram. Ela tem essa camisola que é uma camisola daquelas de gola colorida e depois daquelas básicas que a gente vê no tricô também, que são aquelas camisolas que tem a gola decorada. E a dela é em crochê. Ela usou fio de meia no corpo da camisola, que é a camisola que eu vou colocar aqui, que é uma cinzento. O cinzento tá em fio de meia. Um fio da Chips também. Chips. Eu nunca sei como falar esse nome, porque não é Chips e não é Chips. É Shapes. Sei lá, não sei, tem que... Eles lá na página do Instagram até ensinam a falar esse nome, que é um nome nórdico qualquer que eu não sei falar.
Ela usa o fio de meia deles para fazer o corpo. E depois aqui, a gola, ela faz numa mistura de algodão com acrílico. Também uma outra composição de um fio da Shapes. E depois, mas dá pra fazer com fio de meia. E pelo que eu entendi, daria pra fazer. Eu fiquei pensando, por que será que ela usou lana no corpo e depois usou aqui algodão? Será que é porque ela precisava ter estrutura na gola? Pensei, né? Porque eu pensei assim, por que ela não usou o mesmo fio na gola? Porque de fato, se você olhar a foto, vocês vão ver que é bastante estruturada a gola, apesar de não ser bruta, é estruturada. Mas depois ela tem uma outra versão que é feita no mesmo fio, que é um fio, uma mistura de alpaca e lã, eu acho, ou alpaca e alguma outra coisa. Acho que é alpaca e lã. Em que ela faz o mesmo fio, a gola e o corpo. Então eu fiquei na dúvida se ela só usou aquele fio para poder aproveitar as duas variedades, porque ela também, pelo que eu entendi, é designer dessa marca de fios, ou se ela não sei, não entendi. Mas eu acho que é possível fazer tudo em lã, por exemplo, não ser lã e algodão. Ou assumir que vai fazer igual a dela e fazer lã e depois aqui em cima um algodão para dar essa estrutura. Mas a camisola é muito bonita. Tem uns detalhes assim, como se fossem umas folhas, assim. É muito bonita. A outra. E se eu não tô em erro, a nossa última na categoria dos tops. É um sleepover, ou seja, é uma gola alta com corpo sem mangas, de uma designer que eu não tenho aqui o nome, mas eu vou colocar aqui embaixo. Mas o nome da peça é o Atticus Sleepover. Ela tem uma loja no Etsy, Daisy and Dime. Acho que é Daisy and Dime. E ela tem esse sleepover, é um sleepover que é a versão que eu gostei, porque ela tem versão em vários fios. A versão que eu gostei é uma versão que ela fez com merino light fingering e mohair. A versão dela é uma versão bem cropped, bem curtinha assim, mas dá pra fazer mais longa. E eu gosto da forma como ela compôs ali, com uma calça mais social. É uma peça bem trabalhada, assim, bem clássica também, bem do meu estilo, assim. E é uma peça que, pronto, assim, pra quem não tá num clima muito, muito frio, é uma peça que dá aquele quentinho sem ser quente demais, porque na verdade é uma peça que não tem mangas. Ou se você quer ter só a parte do teu, assim, né, o seu corpo aquecido, mas não gosta das mangas muito quentes, você coloca uma blusinha bem justinha por baixo e coloca o sleepover por cima e fica muito bem composto, com uma calça social, com uma calça mais, não sei, mesmo com uma calça jeans, não sei. Mas da forma como ela compôs a foto que eu vou deixar aqui, eu gostei muito. Então fica essa dica. E nisso fazemos assim uma passagem pelas peças de roupa. Queria falar rapidamente sobre mantas, porque manta de crochê é uma categoria em si. Há muita, muita coisa na internet. Mantas de bebê, mantas de casa, de decoração, manta pra gente se esquentar mesmo e colchas de cama, ou seja, há de tudo. Há muitas daquelas colchas que a gente vê que as pessoas vão usando aleatoriamente restos de fio e vão fazendo aquelas colchas que são só as carreiras com restinhos de fios, fios de meia, fios de projetos que a gente usa e fazem aquelas mantas, não é? Há as mantas que são os quadradinhos, que são uns quadradinhos de restos de fios que você imagina, faz um projeto, faz uma meia, e depois coloca como recordação vários quadradinhos numa manta, para depois ter aquela manta de recordação das peças que você fez. Mas não é dessas mantas que eu quero falar aqui. Essas mantas que eu vou falar aqui são mantas mesmo feitas de propósito. Daquelas que a gente compra o fio para fazer, até. E eu trouxe aqui, se eu não tô em erro, eu trouxe 3 ou 4. 4 mantas que eu queria partilhar com vocês. A primeira delas, na verdade, é uma manta, mas que a designer usou como pé de cama, como peseira, como barra da cama, assim. E ficou espetacular, que é a Herringbone Chevron Blanket. É da Daisy Craft Farms. Essa designer, ela é uma designer que tem
muitas mantas, muitas mesmo. E para além das mantas, ela tem um blog e ela tem um canal no YouTube em que ela tece muito dessas mantas como tutoriais. Tá em inglês, mas é muito bem explicado, é muito ilustrativo e eu sugiro que vocês, se não conhecem, deem uma vista de olhos nas coisas que ela faz, porque são coisas mesmo muito bonitas. E ela tem uma fotografia espetacular e, portanto, acho que nem que seja só pela inspiração, pelas cores, pela forma como ela tece as mantas, acho que vale muito a pena. Essa colcha, normalmente os padrões dela, as colchas dela são gratuitas. Essa colcha tá gratuita no blog dela, tá em inglês, mas tá gratuita. Também tem um tutorial gratuito no YouTube dessa colcha específica. E ela usou um fio 100% acrílico da Caron Simply Soft, 170 gramas, 288 metros, é um fio bem grossinho. E ela fez essa colcha que tem um detalhe em herringbone, quase como se fosse um herringbone, e ficou lindíssima na cama, a dela. Já consigo imaginar aqui uma mistura de cores, várias palhetas de cores para usar com essa receita. Essa é uma. A segunda colcha que eu queria trazer aqui para vocês é uma daquelas no estilo quadradinhos, mas os quadradinhos que são formados de tal forma como os azulejos, que juntos formam um desenho maior. E é o Clarissa Blanket, da Catherine Crochets, e ela é feita em chips. Eu não sei o que acontece com esses designers, todos eles, acho que todos eles são patrocinados por essa marca, então eu tenho que falar várias vezes esse nome porque eu não sei falar. O Katona, que é um fio deles de 100% algodão mercerizado, 50 gramas, 125 metros, ou seja, uma espessura de capa. E ela fez uma colcha lindíssima com esses quadradinhos, fica aqui a foto, em que no conjunto é de uma elegância que eu adoro. Não queria passar esse vídeo sem falar dessa colcha, porque essa colcha já tá nos meus guardados do Instagram desde o primeiro dia em que eu vi. Ela tá lá e acho que vai continuar lá por um tempo, porque eu não vou conseguir fazer essa colcha agora, mas ela é linda. Mais uma que eu tenho para falar com vocês é o Forager. Forager, na verdade, isso é um chale. É uma receita da Natália, uma que eu já falei sobre sweaters, que é o Outstanding Crochet. A Natália, ela tem um chale feito nesse padrão. E ela que foi feito em Sheps também, no Color Crafter, que é 100% acrílico, ou no Scrumptious, que é o 100 gramas, 200 metros, 100 gramas, 300 metros, é uma receita do espessura Sport. Color Crafter, que é 100% acrílico, que eu falei, ou no Scrumptious, que é uma mistura, se eu não estou em erro, de poliéster e acrílico. Mas pode ser feito em lã, pode ser feito em algodão, pode ser feito em acrílico, para quem gosta de trabalhar com acrílico. Só que eu não trouxe essa receita aqui por causa do chale. Eu trouxe essa receita aqui por causa dessa foto que eu vou mostrar aqui, que foi uma colcha que foi feita com base na receita do chale, pela Karen, da Cookie.com, _Karen. E ela aproveitou essa receita e fez uma colcha de cama, que é a coisa mais linda. E, portanto, isso mostra como é que a gente pode também pegar uma receita e adaptar para aquilo que a gente quer. E ficou espetacular. Então, eu vou deixar a foto daqui, tanto do chale quanto da colcha. E fica aqui como dica. E eu me lembrei... E assim, falando ainda um pouco sobre material, algodão... Eu falei aqui algodão pima, algodão egípcio, algodão mercerizado. São variações do algodão, são versões do algodão que tornam o algodão às vezes mais trabalhável, mais luxuoso. Mas é uma questão também da gente fazer a amostra e ver se aquele resultado que a gente tem é um resultado que agrada para a peça que a gente está tentando fazer.
Essa é a beleza da gente tecer à mão, não é? A gente pode sempre adaptar para aquilo que a gente quer, tanto cores, quanto textura, quanto modelagem. A gente faz do nosso jeito, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente gosta. E, antes de terminar, eu me lembrei que no meio das blusas ali, eu tinha uma peça que é um chale, que é um acessório, na verdade, e que eu queria trazer para vocês no final. Porque esse designer é um homem que faz designs em crochê e às vezes em tricô também, se eu não estou em erro. É o Martin Up North. Se vocês olharem lá o Instagram dele é fantástico, tem muita coisa bonita. E ele tem um chale que eu queria deixar aqui também, porque ele é um chale que se chama... Tô aqui a procurar porque ele passou por mim e eu não vi. Que se chama River Deep Mountain High. Que ele é feito nesse fio da Scrumptious. Ele é um cachecol todo feito em ondinhas, mas eu consigo imaginar perfeitamente uma colcha feita daqui com essa receita. É aquele fio em espessura decap, em espessura Sport, 100 gramas, 300 metros, 50% poliéster, 50% acrílico, que ele usou na foto que eu vou mostrar aqui. Mas dá pra fazer muita coisa, dá pra fazer manta de bebê, dá pra fazer colcha e dá pra usar outras variações de fios e fazer coisas muito bonitas com esse tipo de ponto que vai fazendo tipo São aumentos e diminuições que vão dando essa ideia de onda, assim, que é fantástico, que eu não podia deixar de falar. Um outro designer em crochê agora que eu falei desse, lembrei de um outro, que é inclusive o que fez aquilo que eu falei sobre as obras de arte, sobre a imagem do Fred Mercury, que também tem fotos e designs maravilhosos, e eu sugiro que vocês olhem o Instagram dele, porque é mesmo uma inspiração. Ele tem muita coisa com jogo de cor, é o The Guy with the Hook. Eu vou deixar aqui também e vou deixar lá embaixo os links para esses Instagrams todos. Ele tem muita coisa. Eu volta e meia vou no Instagram dele só como deleite para os meus olhos, porque eu gosto muito da maneira como ele trabalha as cores. Ele tem peças de decoração, ele tem puffs, ele tem cadeiras, ele tem muitas almofadas redondas. Eu sugiro que vocês tenham uma passada no Instagram dele e olhem, porque o Instagram dele eu acho muito, muito inspirador. Dito isso, eu acho que eu cobri tudo que eu tinha separado aqui para as nossas inspirações de crochê. Penso que sim. Se vocês tiverem alguma dica de mais informações, mais receitas, mais designers em crochê que tenham passado aqui pelas minhas pesquisas e eu não tenha visto, deixem nos comentários, é sempre bom, eu sempre gosto de descobrir coisas novas. E eu sei que o crochê tem muita coisa por aí. Eu tenho certeza que eu não cobri nem 1/10 de tudo que tem por aí. Mas pronto, essas eram as minhas ideias e as coisas que eu vim descobrindo nas últimas semanas e que eu queria partilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas porque esse vídeo ficou mesmo grande, eu acho. Mas, olha, ficou grande, mas tá recheado de conteúdo. Não é um tempinho passado em vão. Não tenho certeza que vai ter qualquer coisa aqui que faça com que vocês queiram dar nas agulhas de crochê, ou pegar as agulhas de crochê, ou comprar uma agulha de crochê. E vou ser sincera, eu acho mesmo que se a minha avó tivesse aqui, ela ia também ficar animada aqui com esse monte de inspiração que tem aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Partilhem comigo, vamos trocar ideias e desejo a vocês uma semana repleta de manualidade e uma semana muito, muito boa. Até breve, tricotem muito, façam muito crochê, façam o que quer que seja que o coração de vocês fique quentinho, que é o que eu desejo, e vamos nos falando. Um beijo grande!